né? Nós vamos conversar agora com o jornalista que está em Israel, Natan Klabin. Ele fala conosco direto de Shoam. Muito prazer, Natan, muito bom dia. Como vai? Tudo bem? Muito obrigado pelas palavras que você vai falar aqui à TMC. Bom dia. Bom dia, Felipe. Bom dia, Fernando. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, acho que a primeira coisa que a gente gostaria de saber, considerando que eu ia até comentar que você está próximo de Tel Aviv, mas como Israel é um país muito pequeno geograficamente, qualquer coisa em Israel é próxima de Tel Aviv, né? Mas o que as ruas estão dizendo, Natan, nesses últimos 3, 4 dias aí? Eu estava lendo algumas reportagens mostrando que, apesar de um contingente considerável da população de Israel ser contrária ao governo, de modo geral, a população está apoiando esse ataque preventivo. Então, eu queria saber o que as ruas estão falando. Sim, é uma análise bem correta o que você acabou de dizer. As ruas aqui, elas ecoam resiliência. O país é um país que foi moldado pelas guerras que passou, e é incrível, mas é um dos poucos lugares onde você está em guerra desde 2023 e você declara novamente uma nova guerra e a população entende que isso é necessário, que isso é importante, como você bem falou. As ruas, as pessoas estão tranquilas, mas todo mundo segue as orientações, todo mundo perto de algum bunker, de algum espaço seguro que a pessoa possa se proteger caso receba o alarme de chegada de míssil ou de drone. E como você bem disse, muita gente é contra o Benjamin Netanyahu e, no entanto, entende a necessidade dessa guerra. O Irã, de fato, ameaçava a existência de Israel, vinha desenvolvendo armas nucleares já há bastante tempo e estava tirando vantagem desse momento em que eles estavam prestes a desenvolver as armas nucleares para tentarem atingir objetivos diplomáticos e econômicos e terminar, por exemplo, com algumas sanções. Mas os governos sabiam que isso era só uma tentativa de ganhar tempo e entendiam que quanto mais se esperasse, maior seria o problema. Então, esse ataque está recebendo um apoio maciço, a população de Israel praticamente toda entende a necessidade disso, mas lógico, aqui também é uma democracia e tem gente que é contra e as pessoas são ouvidas, as pessoas são respeitadas e todo mundo convive e está todo mundo debaixo do mesmo bunker. Natan, do ponto de vista da comunicação do governo para a população, para a imprensa local, você que faz parte da imprensa, duas coisas. Uma em cima do que você falou, dessa questão do desenvolvimento de armas nucleares por parte do Irã. Então, do ponto de vista do governo de Israel, isso é uma realidade, né? Porque a gente se lembra muito da tragédia de 2003 no Iraque, né? Quando o argumento das armas químicas foi usado pelos Estados Unidos para a invasão. Né? E uma outra coisa, a expansão geográfica é uma realidade desse conflito ou ainda não se fala nisso? Bom, sobre a questão das armas nucleares, existe uma diferença muito grande entre a situação atual e sobre o que aconteceu com o Iraque, né? No caso do Irã, o Irã diz que vai desenvolver armas nucleares e diz que vai usá-las. Deixa bem claro com o que eles vão usar essas armas nucleares, né? Eles não pretendem adotar políticas de dissuasão nuclear. Eles não pretendem ter as armas nucleares para evitar serem ataques de outros. Eles simplesmente querem destruir Israel. Mas, como eu mencionei, eles estão tentando se beneficiar do que podem antes de desenvolver para tentar tirar sanções. Nesse caso, o ataque estava claro para as lideranças americanas e israelenses de que era uma questão de tempo. Então, é melhor que seja antes do que eles tenham as armas nucleares. E a gente entrando aí nas consequências, nas várias consequências que esses ataques podem ocasionar, a gente falou bastante aqui sobre consequências na interrupção, por exemplo, do petróleo. Existe um risco real mesmo de interrupção no fornecimento do petróleo? Não, o petróleo iraniano vai passar por um momento de interrupção, com certeza. O Brasil, ele
tem uma produção independente e utiliza parte desse petróleo que vem de fora do Brasil para atingir certos blends que maximizam a produção das usinas que fazem combustíveis no Brasil. Então, isso pode ser afetado, mas, no entanto, é uma questão de se trazer o petróleo de outro lugar que tem uma consistência semelhante à do petróleo iraniano para atingir esse blend que maximiza as usinas, né? Mas uma interrupção que vai trazer mudanças significativas, não acho. A região ela inteira, não tem como o Irã fazer um ataque maciço que vai interromper a produção de outros países também. Isso não é uma possibilidade. Eles estão tentando retaliar contra Israel. Lógico, estão atingindo Israel também, mas não vão conseguir fazer uma destruição equivalente à que eles estão sofrendo. Muito bem, nós ouvimos aqui na TMC o jornalista que está em Israel, está em Israel, conversando conosco gentilmente, o Natan Klabin. Muito obrigado pelas palavras aqui à TMC.